Oi, tudo bom? Como é que você está? Que bom que estamos aqui mais uma vez para procedermos com o estudo dessa palavra de Deus tão abençoada e tão rica, né? Então, eu quero convidar você para participar com a gente hoje na leitura de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, o verso 16 em diante. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo aí. Mateus, capítulo 19, verso 16 em diante. Nós vamos verificar aqui como Deus se preocupa conosco. Como Jesus instruiu uma pessoa que estava querendo muito se aproximar mais de Deus, ter a vida eterna, mas infelizmente ele fez a escolha equivocada. Já achou aí? Então, acompanhe a leitura comigo aí. Mateus, capítulo 19, verso 16 em diante. Fala sobre o jovem rico. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A gente vê isso aqui já, que farei eu de bom? Salvação pelas obras, né? Muito cuidado com isso, né? A gente pensa que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, quando na verdade a gente tem que ter fé, primeiramente ter fé em Deus. E aí o resultado das nossas ações virão porque nós seremos transformados por Ele. E aí então Jesus respondeu no verso 17: Respondeu-lhe Jesus, porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E aí nós podemos verificar então que o diálogo encerrou por aí, quando Jesus tocou naquilo que lhe era importante, naquilo que lhe era muito precioso, porque a Bíblia diz, né? Aonde está o teu coração, né? Olha só, aonde está o teu coração? Onde está ali estará o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Olha só que situação, né? E o jovem foi embora. Por que Jesus falou aquilo, né? Jesus viu que ele tinha desejo e percebeu também que ele era muito ligado nessa questão das riquezas. E aí então ele instruiu, ele pediu que então ele se desvencilhasse das riquezas. Tinha necessidade dele ser pobre? Não, não era isso que Jesus estava querendo dizer, olha, vai vender tudo que tens e dá aos pobres. Era uma maneira de Jesus dizer assim, olha, você precisa se desapegar das suas riquezas. E nada mais é do que Jesus estava mostrando ali, olha só, acompanha comigo agora a leitura de Isaías capítulo 58 e o verso 6. Olha só, o próprio Deus falou pelos profetas antigos que ele queria misericórdia e não sacrifício. E olha só, Isaías 58, verso 6, Deus fala assim, ó, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, destes livros oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires ou nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só que lindo, né? Então percebam que Jesus estava falando assim: olha, você está guardando a lei, isso é muito bom, mas para você ser perfeito, você tem que ter um coração segundo o coração de Deus, amar o seu semelhante. Você está demonstrando amor por Deus, guardando os mandamentos, e agora o amor ao semelhante. Está te faltando isso, jovem. Né? Esse amor desapegado das suas coisas e usar os bens, as bênçãos que Deus te deu para abençoar a vida dos outros. É isso que Jesus estava dizendo para ele, que ele precisava deixar de ser egoísta. Mas quando ele falou isso, né, o jovem então se despediu
e ausentou-se então da presença de Jesus. Quantas pessoas têm se ausentado da presença de Jesus no menor pedido que ele faz para sua vida, né? Talvez deixar o emprego, deixar um relacionamento que é tóxico, né? Evitar certos usos de alimentos ou certos usos de bebidas, vícios. E a pessoa então, quando ouve entrar para a lei de crente, tem que então deixar de beber, tem que deixar de namorar, tem que deixar disso, daquilo outro. Então a pessoa então ela fica ressentida com Deus, sendo que Deus é mau porque não quer a felicidade das pessoas, porque julga que nessas coisas ele é feliz, quando na verdade a real felicidade é Jesus, não é? Jesus conduz toda a felicidade. E Jesus então foi explicar para os discípulos então aquele episódio que eles haviam imaginado. Ele disse assim, então, no verso 23, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Gente, quando fala uma coisa dessa, a gente fica preocupado. E aí, quem tem muito dinheiro? Né? Como é que faz? Não vai herdar as mansões celestiais? Mas parece até uma, uma situação meio desconexa, meio contraditória. Mas no céu tudo não vai ser de ouro, não vai haver tanta riqueza? Sim, é verdade, mas a riqueza lá não está nas ruas de ouro, porque a gente vai pisar no ouro, né? Que lá vai ser o nosso chão, né? A maior riqueza vai ser a presença de Jesus ali com a gente, né? E olha que interessante, ele continua dizendo, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Espera aí, agora vamos entender esse negócio aqui. O que esse verso está querendo dizer, né? Vou repetir aqui para vocês. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você for olhar esse mesmo texto, ele é repetido nos 3 evangelhos. Ele está aqui em Mateus, no capítulo 19. Você vai notar que ele também está lá em Marcos, no capítulo 10, e também em Lucas, no capítulo 18. E esse último verso que nós lemos, respectivamente, Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25. E todos eles têm o mesmo sentido, né? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí algumas pessoas têm feito algumas perguntas, mas o que Jesus queria dizer com isso? Ele está falando de um camelo passar pelo fundo da agulha mesmo? E aí existem três interpretações para essa hipérbole que Jesus utilizou aqui, essa ilustração que Jesus utilizou. Uma delas, muito conhecida, é a respeito de que havia em Jerusalém, o portão de Jerusalém, da cidade, a cidade era murada, então tinha lá os portões, e nesse portão tinha uma portinhola, ou no muro havia uma portinhola em que muito estreita, muito baixinha, onde quando os portões eram fechados, por exemplo, no dia de sábado, né, ali que não fazia mais comércio ali, então chegando alguém ali para adentrar pelos portões da cidade, né, numa situação como essa, então os portões, naquela portinhola, o camelo era colocado de joelhos e aí a muito custo retirado toda a bagagem e aí então nos empurrões e também nos puxões aquele camelo era colocado para dentro da cidade, né? Só que existe uma analogia, isso foi muito utilizado para defender a ideia de que para um rico entrar no reino dos céus ele tem que se despojar das suas riquezas, das suas cargas, do seu egoísmo e aí então ajoelhar-se diante da divindade do nosso Deus, então humildemente, né, para poder então entrar no reino dos céus. Essa é uma analogia que foi feita, mas ela não tem base bíblica para isso. Não há relatos históricos de que isso foi o real. E mesmo porque no original grego, e isso os antigos manuscritos, né, foram encontrados ali, as palavras utilizadas para o símbolo para definir agulha, para Lucas, que era um médico, era agulha cirúrgica.
E Mateus, por exemplo, usa a agulha como a agulha de costurar. Então, não tem relação com agulha porta, senão haveria uma outra anotação com certeza, uma portinhola, né? Então, essa análise para esse texto ela não é adequada. Uma outra análise, uma segunda análise que ela é utilizada é que a palavra camelo no grego ela é escrita com a palavra K, né? Camelo. E existe uma outra palavra muito semelhante, parecida, né? Chamada camilos. Então, o significado dessa palavra camilos é justamente corda. E faz até uma análise interessante, né? Será que trocaram na hora de traduzir, né? Porque era camilos e colocaram camelo, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque faz mais sentido você tentar colocar uma corda, tentar passar uma corda por um buraco de agulha, né? É algo assim que choca também. A gente vê que uma impossibilidade, né? E talvez Jesus estava querendo dizer isso. Será que tem base isso? Também não tem base. Tanto nos originais antigos já aparecia lá a palavra camelos, camelo, né? Que tem a ver com com a palavra aqui no latim, para o português, camelo também. Então, não tem uma analogia também correta pensar dessa maneira. E mesmo porque na Bíblia também existem outras palavras, outras citações, como por exemplo a roupa de João Batista, né, que era feita também de pele de camelo, os escribas que coavam mosquito e engoliam camelo, né, também usava a mesma palavra, então que é camelo, camelo de verdade mesmo, então não tem base também para essa analogia. Então a base mais aceita, inclusive pela interpretação adventista do sétimo dia, né, entre muitos outros cristãos também, é justamente a ideia de que Jesus quis passar essa hipérbole, esse chocar a mente com essa ilustração bem bem marcante, bem, como eu posso dizer melhor, bem exagerada, né? De um camelo literal passando por uma agulha literal. Nos tempos de Jesus, inclusive no Talmud, existe alguma coisa que fala sobre isso. Existia um provérbio babilônico daquela época que dizia o seguinte, que era um provérbio, era mais fácil um elefante passar pelo um buraco de uma agulha, né? E aí tinha as outras colocações lá. E aí Jesus se utilizou dessa situação para dizer então, trocou, em vez de usar um elefante, que não é um animal comum na região dele, e usou então o camelo para dizer que era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha. E o que Jesus queria dizer sobre isso? Né? Vamos continuar o texto aqui, ó, quando ele fala, né? Vamos retroceder um pouquinho. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E o verso 26 diz a resposta de Jesus aqui, que é: Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus estava se tratando aqui de impossibilidades. O homem às vezes acha impossível se desvencilhar dos seus bens materiais, acha impossível abandonar o egoísmo, acha impossível ajudar alguém, acha que coloca dificuldades, mas quando ele se encontra com Jesus, ele pode sim, ao entregar a sua vida a ele, se desvencilhar dessas amarras, dessas cadeias que o prendem. Jesus pode fazer tudo o que para o homem é impossível, pode se tornar possível, desde que o homem então aceite a sua misericórdia. Jesus está falando aqui de possibilidades dele. Ele pode tudo. Então, aquilo que para o homem é impossível, para o homem ele não consegue, ele tem dificuldade, para Deus há possibilidade, para Deus o homem consegue, porque Jesus vai à frente. Jesus então solta as amarras, Jesus quebra todas as dificuldades, e então o homem pode ter acesso à vida eterna.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estamos carregando o peso do nosso egoísmo, Deus os tira de nós. Né? Olha só que situação. E é com essa palavra, então, que eu gostaria de deixar para você aí. Né? Tem alguma coisa que tá fazendo que você pensar que é impossível? Lembre-se, com Deus tudo é possível. Né? As impossibilidades humanas. Está difícil de voltar para Jesus, está afastado da igreja? Com Jesus é possível. Aceita Ele, peça a Ele forças e Ele vai te fortalecer e você vai chegar até os seus pés, vai chegar até o seu abraço e você vai ter a vida eterna de novo. Pense nisso com carinho, pense nisso com amor, pense nisso como a porta da salvação. Se você tem dificuldades, lembre, o buraco da agulha está aí e você pode passar não pelo buraco da agulha, mas pelas portas celestiais, porque ao aceitar Jesus Cristo, você vai ter direito à vida eterna. Jesus te ama, nós te amamos. Um forte abraço e eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado por nos ensinar a importância de amarmos o nosso próximo, assim como de amar ao Senhor também, sobre todas as coisas. Mas que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos também. Muito obrigado por nos dizer que tudo é possível àquele que crê. E assim, nós queremos estar contigo para sempre, em nome de Jesus. Amém.